Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria recordamos no dia de hoje o aniversário da canonização de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Há menos de 100 anos de sua canonização, que foi em 1925, a Igreja colhe os frutos desse caminho de santidade. E a providência divina quis que o Evangelho de hoje fosse esse, um Evangelho que fala de caminho, Jesus como o caminho. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto. A grandeza da santidade alcançada por Santa Teresinha. Se nós formos ler nos relatos da vida de Santa Teresinha e nos próprios manuscritos autobiográficos, nós iremos encontrar que aquela menina, até os 13 anos de idade, foi uma menina boa, reta, virtuosa, mas absolutamente desequilibrada psicológica e afetivamente. Eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, um caso psiquiátrico sério. A tal ponto que ela, aos 9 anos de idade, somatizou toda a sua doença e as feridas que carregava consigo com a perda da mãe aos 4 anos de idade, a perda da mãe adotiva Paulina, que entrou no Carmelo aos 9 anos de idade, somatizou numa doença que as pessoas avaliavam, ela estava à beira da morte aos 9 anos de idade. Nossa Senhora, no dia 13 de maio, lhe sorri. Era a festa de Pentecostes. E ela é curada milagrosamente, mas é uma cura parcial. A cura física, que em seguida vem uma série de problemas espirituais. Primeiro, um doloroso escrúpulo, onde ela mesma começou a se torturar na dúvida se Nossa Senhora tinha sorrido para ela ou se ela tinha inventado aquilo da cabeça dela. Depois, uma hipersensibilidade em que ela chorava e depois chorava por ter chorado e assim por diante. Assim foi até os 13 anos de idade, levando esses seus sofrimentos emocionais, afetivos, psíquicos, mas vejam, os santos não são santos porque nunca foram doentes, os santos são santos porque carregaram a sua doença de forma santa. E todos aqueles tormentos afetivos, psiquiátricos, aquelas somatizações e maluquices da pequena Teresinha foram vividos com uma grandeza e uma generosidade típica de quem está no caminho da santidade. Aos 13 anos de idade, Deus então concede a ela a graça do Natal. Na noite de Natal, de repente, como se Deus tirasse aquela Teresinha mimada, doente, histérica, somatizadora, hipersensível, escrupulosa, Deus tirasse com a mão e colocasse ali uma outra Teresinha. Sempre a mesma menina, mas agora já com um equilíbrio, uma capacidade de amar e de santidade surpreendente. Aos 13 anos de idade, ela começa a sua grande caminhada. O seu caminho de gigante, para usar a linguagem dos Salmos. Ela começa a dar passos de gigante depois de uma luta com o superior local, o bispo e até ao Papa. Teresinha consegue entrar no Carmelo. E dentro do Carmelo, com 15 anos de idade, essa menina, no escondimento, vai descobrindo cada vez mais o seu caminho, a chamada pequena via, de tal forma que aquela menina outrora mimada, hipersensível,
tornou-se um gigante espiritual tão grande que será a mesma menina, a mesma mulher, aos 24 anos de idade, morrendo na enfermaria do Carmelo de Lisieux, com dores atrozes, carregando aquele sofrimento que muitos adultos, heróis de guerra, homens robustos e cheios de força física, cederam e quebraram. Teresinha não cedeu e não quebrou, viveu a dor da tuberculose com a ausência de medicina do século XIX, viveu não somente carregando a dor da doença, com amor por Jesus, mas ao mesmo tempo vivendo uma grande noite escura da fé, que é expiatória para nós. Ela não, que não precisava, já estava na 7ª morada. E, além disso, oferecendo pelos sacerdotes, pelos pecadores. Não fosse somente essa desproporção da menina mimada para o grande herói da fé na enfermaria de Lisieux. Ao morrer, Deus confirma que aquilo que as irmãs carmelitas viram no Carmelo de Lisieux, e não podiam negar que viram aquela transformação imensa entre a Teresinha que ali entrou e a Teresinha que agora estava sendo enterrada, veio então um furacão de glória. E o furacão de glória de Santa Teresinha consistiu numa quantidade enorme de milagres que começaram a acontecer pela sua intercessão. 1 ano depois da morte de Teresinha foi publicada a primeira versão da história de uma alma, a autobiografia de Santa Teresinha. Vieram milagres e mais milagres. Durante a Primeira Guerra Mundial, Teresinha apareceu nas trincheiras das guerras, salvou os soldados. Aparecia em Nova York, em lobbies de hotel, em casas de família. O Carmelo de Lisieux não cessava de receber correspondência, milhares e milhares de cartas todos os dias, de tal forma que o Correio de Lisieux teve que criar um departamento só para o Carmelo. Esse furacão de glória levou o Papa Pio X, São Pio X, a dizer que Teresinha era a maior santa dos tempos modernos, dizendo assim: nós temos que apressar a canonização desta irmã antes que o povo a canonize popularmente, ignorando a Santa Sé. No pontificado, então, de Pio XI, veio a beatificação e a canonização, que nós estamos recordando no dia de hoje. Essa foi a grande transformação, grande comprovação. A comprovação de que uma menina desequilibrada foi levada por Jesus a uma altíssima santidade, de tal forma que morreu na enfermaria com um amor, um grau de amor escondido, porém superior. E o grau gigantesco desse amor foi comprovado depois de morta. Como Teresinha chegou lá? Esse é o segundo ponto da homilia. Primeiro é mostrar houve um caminho. As irmãs perguntaram a Teresinha qual era o seu pequeno caminho. La petite voie, a pequena via. Qual foi o segredo? Conte para nós, Teresinha, qual é o seu segredo. Também nós somos desequilibrados, loucos, incapazes de fazer qualquer coisa de santidade. Como chegar onde vós chegastes, ó minha doutora, doutora da igreja? Ensinai-nos o caminho. Jesus diz no Evangelho: Tomé, há tanto tempo estou convosco que não sabeis?
Eu sou o caminho. O caminho de Jesus é o caminho da encarnação, é a pequena via, é o fazer-se pequeno. Porque se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É um esforço de diminuir de tamanho, uma porta estreita. Se nós vamos passar por uma porta estreita, o esforço não é de sermos grandes santos, o esforço é de sermos cada vez menores. A criança, quando ela quer nascer, para passar pela porta estreita, ela não tem que, em primeiro lugar, engordar e ficar grande dentro do útero da mãe. Para nascer, ela precisa se esforçar, se encolher, ficar pequena para poder nascer. O pequeno caminho é o caminho de ficar pequeno, mas ficar pequeno aqui não é ser mimado. Ficar pequeno é reconhecer a grandeza de Deus e o nosso nada. E confiar que Ele me ama infinitamente mais do que eu seria capaz de amá-lo ou de amar até mesmo a mim mesmo. Fazer-se pequena, esse tornar-se pequeno que Teresinha expressa na descrição de sua pequena via como sendo esse tornar-se bem pequena. O bem aqui em francês, né? Ela diz, nós temos que ser tout petit. Tout petit. Tout petit quer dizer bem pequeno. Ela começa a assinar suas cartas dizendo que ela é la toute petite Thérèse. A bem pequena Teresa. Ao pé da letra seria a toda pequena Teresa. Mas esse tu em francês quer dizer toute, no feminino, esse toute quer dizer bem, é intenso. Por quê? Porque ali existe um esforço de ser nada, o esforço de desaparecer, o esforço de aceitar as humilhações do dia a dia, da vida do Carmelo, o esforço de amar uma freira insuportável que ela era o membro da comunidade que ela menos gostava, era a freira para a qual ela demonstrava mais amor do que todas as outras, de tal forma que quando ela morreu, a freira não suspeitava disso. Quando ela morreu, a freira relatava para todas as outras, eu não sei por que que a irmã Teresinha gostava tanto de mim. Teresinha morreu e a freira, iludida, se achando a predileta. Na verdade, ela era insuportável. Ser humilhada, esconder os sofrimentos. Teresinha, com seu coração de criança, ela chegava a passar pelo pórtico do Carmelo. O Carmelo de Lisieux foi construído num lugar úmido, que era um pouco uma espécie de lugar alagadiço, e aquela umidade nunca foi drenada suficiente, e aquela umidade subia pelas paredes. Então imaginem no inverno, com pouco aquecimento, a menina com tuberculose, sofrendo no Carmelo de Lisieux, ela andava pelos pórticos, disfarçando. Quando ela chegava num cantinho escondido, ela esfregava as mãos de frio e depois voltava ao normal quando saía do esconderijo, porque ela não queria que Jesus visse que ela estava sofrendo por ele. Coisa de criança. Claro que Jesus vê. Claro que Jesus tudo vê. Mas esconder até mesmo, tentar esconder não somente dos homens, tentar esconder até mesmo de Jesus, a própria virtude, o próprio amor. Para que Jesus pudesse receber a consolação daquele frio nas mãos, sem saber que veio dela. Não somente
A superiora não sabia, as irmãs não sabiam. Ela queria, loucamente, naquelas loucuras de amor, que só os grandes amantes são capazes, fazer aquele gesto heróico de amor escondido e deixar aquela pétala de rosa, fragrante e cheirosa, no leito do amado, sem que ele soubesse e nem suspeitasse quem ali a depositou. Teresa, mãe e doutora da igreja, qual é o vosso caminho, Senhora? O caminho de tornar-se bem pequena, bem escondida, e fazer os pequenos atos ordinários com grande amor. O pequeno ato de não deixar notarem que ela estava esfregando as mãos, com grande amor. O pequeno ato de deixar a freira que na lavanderia salpicava água em cima dela e ela aturava aquilo, com grande amor. O esconder, esconder-se, porque o Verbo eterno, glorioso no céu, se fez carne, se fez nada, se fez obediente até a morte, se fez tupti, bem pequeno. Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho, la petite voie, o pequeno caminho, é o caminho do escondimento, de Jesus escondido em Nazaré, de Jesus escondido em Belém, de Jesus escondido nos andrajos de um servo a quem apedrejaram, a quem prenderam, condenaram, humilharam, escorraçaram, flagelaram, coroaram de espinhos, crucificaram. Teresinha pode dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a santidade de Teresinha é o seu elevador, são os braços de Jesus. Porque é o próprio Jesus quem sofre tuberculose nela, é o próprio Jesus quem sofre humilhações nela, é o próprio Jesus que sofre escondimento nela. Sede, Senhor, como diz ela no seu ato de oblação, sede vós a minha santidade. E tudo isso faço pelas mãos e pelos merecimentos de minha mãe, Maria. Teresinha, a grande consagrada à Virgem Maria. Poderíamos passar a manhã inteira falando desta grande doutora, para poder colocá-la bem no alto, como com muita iluminação, o nosso pároco, Padre Verlan, quis, no nosso centro de catequese, fazer uma cúpula para colocar a imagem de Santa Teresinha bem no alto. A imagem que está lá no centro do jardim, ela é destinada a ir para o alto da cúpula. Porque agora, no furacão de glória de Teresinha, todos precisam conhecer o seu pequeno caminho. Ela precisa ir para o alto. Então vamos rezar para que Teresinha, antes que ela suba a cúpula do centro de catequese, suba a cúpula de nossas almas e seja mestra e doutora e nos ensine o seu caminho. Como sua irmã mais velha, irmã Maria do Sagrado Coração de Jesus, peçamos a Teresinha: Teresinha, escreve-me, explica-me a sua pequena doutrina.
La Petite Doctrine. E Teresinha então escreveu o famoso manuscrito B. Que Teresinha escreva um manuscrito B para nós também, explicando o seu pequeno caminho, mas não mais no papel e na tinta. Escreva no nosso coração essas verdades, para que aprendamos como, de forma bem concreta, Jesus é a pequena via.